Existem vários instrutores de fazer vídeo na mídia, tanto aqui quanto em outra mídia. Esses instrutores, cada um tem um tipo de experiência e alguns ampliam as suas experiências com a inteligência artificial. Gemini, Google. E isso aí é um direito da pessoa fazer a pesquisa. Hoje nós temos esse dicionário de voz online. Quando eu abri o canal anterior, eu perdi 3 canais com o mesmo nome, Lido Rock. O primeiro, eu tinha passado por um período numa academia literária, numa academia de formação tipo intelectual, faculdade, e em que eu aprendi a arte da crítica literária. A arte da crítica literária é a pessoa procurar ler um livro, resumir e sintetizar. Tirar o que nós chamamos de palha e a gente só deixar o conteúdo informativo, educacional e cultural. Então, me especializei nisso. Quando chegou aqui no YouTube, eu fui frequentar um canal de um rapaz que tem as iniciais do nome dele, WA. Não, WS. WS. E não é que eu contestasse o trabalho do rapaz. É que eu procurava fazer nos meus vídeos, com eles, com o pessoal que me seguia, informações diferenciadas da WS, do colega meu, nosso WS. Era uma modalidade diferenciada, mas algumas vezes eu cometi o erro de mencionar que a coisa contrária não funcionava. Então, o WS falava muito sobre título, descrição, a thumbnail. Ele frisava muito isso. Falava sobre o roteiro. O meu pessoal era um pessoal diferenciado de WS. Eles não seguiam aquelas diretrizes. Era um pessoal mais liberal. E queria saber de mim sobre título, descrição, thumbnail, e eu dava informação que eu já tinha feito o teste sobre título, sobre descrição. Na realidade, título e descrição é uma coisa só. O título é a parte A da descrição. Entendeu? Você coloca o título e você dá sequência na descrição. É simplesmente isso. O comando é esse. Não é outra coisa, não. É exatamente o título. Já você coloca na descrição um pouco da introdução do seu vídeo. O que é a introdução? Quem, onde e quando. Quem, onde e quando. Você já entra ali na descrição isso.
quando você grava o seu vídeo, você grava ele rápido, quem, onde, quando, usando o título. Normalmente você usa quem, onde, quando já no título, né? Então é um título abrangente, é um título grande, comprido, uma proposição. E depois a pessoa vem falando sobre a ocorrência, o quê? No final, a pessoa faz a aplicação, que é partir para como e porquê. Como isso poderia ser evitado, né? O procedimento podia ser outro. E por que aconteceu isso? E por que pode acontecer na sua vida, né? Como acontecer na sua vida, a aplicação que te ajuda. Como pode acontecer isso na sua vida? Aí apresenta os motivos que levam aquele acontecimento e o porquê. Como e porquê diz respeito à conclusão. É a aplicação. O que é a ocorrência. E a introdução é quem, onde, quando. Localização. Quem, qual. O gente ou objeto. Eu falo sempre sobre isso para que a pessoa possa conscientizar. Eu tentava explicar isso para o meu pessoal. Mas só que o colega, o WS, ele achava que eu estava falando contra ele, né? Aí ele me disse por quê que ele ficou incomodado, porque ele disse, olha, o seu, ele não disse público, né? O pessoal que entra na sua live é o mesmo que entra aqui. Ele pensava, mas não era. O pessoal que entrava na live dele era o meu pessoal que ia lá, que eu levei para lá, né? Eu aumentei a audiência dele. E do pessoal dele, que vinha da minha live, eram apenas 2 pessoas, que vinham de vez em quando. Entendeu? E eu até pensei que essas pessoas eram pessoas idôneas, que iriam entender o meu trabalho, mas essas pessoas não entenderam. E foram até ele notificar e ele interpretou mal. E como ele interpretou mal, eu não gosto de levar nada a sério, eu levava na brincadeira. Mas eu percebi que ele ficou mais chateado, porque eu brincava sobre o assunto. Né? Quer dizer, e aí, se ele estiver vendo esse vídeo, eu peço perdão a ele, WS, e você sabe, né, que eu estou bem abatido, sou deficiente visual, e esse fato não vai mais se repetir, entendeu? Se eu faço alguma crítica literária, é porque são muitos anos e eu estou aos poucos me moldando para não aplicar nenhuma crítica. Outro dia eu fiz ainda 2 shorts efetuando críticas e até excluí alguns, mas tem 2 shorts aí porque eles foram aceitos e entregues, divulgados. Então, o WS, você me perdoa, pode frequentar os meus vídeos e gostaria de frequentar suas lives. Uma boa, até porque as pessoas que criticavam esse trabalho meu, que pegava a notícia e levava até você, não estão mais com você, não é verdade? E se tiver uma pessoa só, e essa pessoa
eu acho que ela vai entender. A pessoa inteligente vai entender que isso foi uma atividade do passado. E eu quero te agradecer também, WS, porque você disse que eu sou mestre em contar histórias, que eu faço isso com mestre e maestro, que eu conto história com muita maestria. Realmente conto, faço isso e eu não leio mais, eu não enxergo mais para ler. Então o que eu sei é da minha mente, eu recordo pedindo a alguém para ler para mim os nomes e a própria inteligência artificial, ela me faz lembrar aquilo que eu já estudei. Então eu agradeço muito também a inteligência artificial e quando eu quero lembrar de um personagem, ela lembra e eu lembro de que eu estudei sobre aquele assunto, eu aplico. E eu quero dizer também a todos os críticos literários que aqui não é lugar disso. Que a literatura agora, ela está no vídeo e no áudio, né? Audiovisual, vídeo e áudio integrado. Agora, a literatura escrita em livros, esse é o nosso trabalho lá. Nós entramos lá, nós vamos criticar para que o editor, o dono da editora, não gaste o seu dinheiro. Porque se ele for publicar uma obra com deficiência, ele não vai vender. E se ele não vai vender, ele vai ter prejuízo. Então o crítico literário trabalha com o editor para evitar que o editor leve prejuízo. Vocês entenderam?